agora no Revista Justiça vamos falar sobre o novo Código Civil. A Comissão de Juristas entregou já o anteprojeto e vamos saber mais detalhes sobre esta proposta. Eu converso agora com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer enorme sempre falar com vocês. Doutora Ana, vamos explicar primeiramente para o nosso ouvinte qual é o objetivo desta reforma do Código Civil. Nós temos aí uma mudança muito grande dos tempos, né, Sérgio? Mesmo que o código que a gente ainda, quem é antigo chama de novo, né? Porque o código anterior sofreu modificação do Código de 16 para 2002 e a gente ainda chama ele de novo, né? Mas teve uma mudança muito significativa no cenário mundial de 2002 para cá e devido à grande quantidade de processos também colocados dentro dos nossos tribunais, com alguns temas muito repetitivos, se verificou a necessidade de uma adequação do Código Civil para tentar até mesmo não haver tantos processos de repercussão, que são repercussões muito repetitivas, né, o que nós chamamos às vezes até de repercussão geral, para que haja aí uma adequação aos tempos modernos. Dentro desses pontos, vamos explorar a sua especialidade, doutora Ana Brocanello, o direito de família. O que temos de novo neste anteprojeto? Nós temos principalmente uma grande mudança no direito das sucessões. Direito de família é o tema que mais tem temas modificados, 49 ao todo, mas ele teve ali uma certa prudência, principalmente em questão alienação parental, que deixou de ser revista neste momento, deixaram de fora justamente por uma necessidade de um estudo maior e que não houve tempo hábil, porque a comissão teve 7 meses no máximo aí para conseguir fazer todo o texto, modificar não só a parte de família, como algumas partes gerais, direito das obrigações. Então eles acharam que o tema não conseguiria fechar ali uma redação adequada, então, por exemplo, a alienação parental ficou de fora. Dentro do direito de família, nós temos as questões de casamento entre homoafetivos, né, que ano passado a gente teve aí uma discussão, então, justamente baseada que haveria no Código Civil casamento entre um homem e uma mulher, então passaria a se ter uma redação entre duas pessoas, então com isto a possibilidade, né, legal do casamento entre homoafetivos. Temos também a mudança ali, como eu disse, nas sucessões, onde o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário, entrando apenas na concorrência com os herdeiros, que hoje nós temos no artigo 1829, onde diz que você falecendo e deixando, por exemplo, descendentes, que seriam seus filhos e seus netos, estes herdam por obrigação. Em segundo lugar, os seus ascendentes, que seriam seus pais e seus avós. E em terceiro lugar, vem como cônjuge necessário, como herdeiro necessário o cônjuge. Então, ele deixa de fazer parte como uma classe específica, somente concorrendo ali no artigo 1º, né, no inciso 1º do artigo 1829, ou seja, tem uma modificação que ele passa, quando a gente tem ali aquele cônjuge que a gente teria que deixar herança obrigatoriamente, 50% dos nossos bens ao nosso cônjuge, isto cai e a gente pode fazer da nossa herança aquilo que nós bem quisermos. Então, isso incentiva, de uma certa forma, a questão de testamentos e disposições de última vontade. Explicando um pouco mais essa questão sobre cônjuges e conviventes, deixam de ser herdeiros necessários ou não? Qual a opinião da senhora? Temos um avanço ou retrocesso nesse ponto? É uma das questões que mais deixou a comunidade de direito de família dividida. Alguns entendem como um grande avanço, né? Que você teria aí uma disponibilidade maior dos seus bens, não necessariamente teria que amparar aquele cônjuge. Para outros, um grande retrocesso, da qual a figura do cônjuge, que muitas vezes, principalmente em segundas uniões, casamentos, ou dependendo até mesmo do regime, estaria descoberto no caso de ser herdeiro. Isto dá uma diferença também em questões de colateral, se poderia ou não poderia. Para mim, Ana Brocanello, esse tema pode ser um grande retrocesso.
Por quê? Porque aquele cônjuge poderia estar desamparado. Não li o texto, não temos ainda acesso. Esse texto só sairá na próxima quinta-feira, então não sei qual é a sequência lógica seguida nessa situação. É, né, de conhecimento que o presidente da comissão, Dr. Flávio Tartucci, é um grande entusiasta de testamentos, da liberdade testamentária, principalmente nas questões de bens, ele que também tem um grande papel nas questões civis, não só na área de direito de família e sucessões, dentro deste novo código, né, que viria aí por diante. Então, a ideia é que haja uma maior liberdade. Para mim, pode ser temerário, dependendo da proteção que se causa nesses segundos matrimônios, principalmente porque nós temos que entender que, ok, você pode proteger aquele cônjuge deixando ele como beneficiário em disposições testamentárias, porém a gente tem que entender que não é ainda uma cultura brasileira, tem um custo teoricamente alto para o padrão brasileiro médio, então precisamos verificar como que vai ficar esse assunto. Para mim, ainda, ao meu ver, sem de fora e a primeiro momento de bate-pronto, para mim, um retrocesso. Doutora Ana Brucanello, recentemente tivemos uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal justamente sobre os casamentos para aqueles com mais de 70 anos. Tivemos ali uma decisão e, para a senhora, este anteprojeto deve tratar disso também? Diante desse anteprojeto, casamento, a separação obrigatória de bens, que é o regime, né, para maiores de 70 na atualidade, cairia, então passaria a valer de uma maneira geral, assim como cai nos regimes o único bem, né, então os cônjuges em comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, eles fazem a concorrência, como eu disse anteriormente, né, o que é concorrer? Eles dividem com os herdeiros a partir do momento que existe esse cônjuge, que o regime escolhido é o geral hoje, que é a comunhão parcial de bens, que é aqueles bens todos divididos igualmente, independente de quem tenha os adquirido, né, após o casamento, no regime de maneira onerosa, né, dentro desse regime, o que acontece? Tanto na comunhão universal quanto na parcial, os cônjuges são concorrentes, eles têm direito a essa herança, né? Eles são herdeiros necessários dentro dessa situação em concorrência, mas isoladamente eles deixam de ser. Então, o que acontece? E dentro da separação obrigatória de bens, que é justamente esse do 70, ele deixa de existir, e na separação total, que é aquele que tudo que eu comprar depois do casamento em meu nome permanece no meu nome, e o que o meu cônjuge, né, ou o convivente compre em seu nome passa a ser exclusivo dele, deixa de existir essa concorrência. Porque na atualidade, Sérgio, não existe um regime onde o cônjuge deixa de ser herdeiro, né? Então, o que acontece? Com essa figura, né, com a queda dessa separação obrigatória de bens, realmente existe aí uma figura nova para a gente e que, se ele quer, né, que aquele cônjuge seja, entra justamente essas disposições testamentárias. Hoje, doutora Ana Brucanello, a pessoa maior de 70 anos que vai casar, ela já vai automaticamente para a comunhão parcial de bens? Como funciona? E se a pessoa quiser separar os bens anteriores ao casamento e aos futuros bens, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que fazer um pacto, como qualquer pessoa, dentro daquele documento ela escolhe, então a partir de agora há uma escolha, assim como na união estável, assim fazendo os documentos obrigatórios, ou se faz um pacto antinupcial, ou se faz uma declaração de união estável, desejando, né, declarando ser a comunhão parcial de bens, que é aquela ou a comunhão universal, né, que aqueles bens adquiridos após a constância do casamento se comunicarão. Se ele quiser continuar na separação, entrará na separação total e não obrigatória, porque deixa de ser obrigatória, então ele tem o que fazer? Ele pode escolher daqui para frente qual é o regime e, para tanto, vai usar a mesma documentação que uma pessoa de 40, 50, de 20 anos ao casar-se fará, seja ele um pacto antinupcial, seja ele a declaração de união estável, declarando qual o regime de bens que aquela união prevalecerá. Doutora Ana Brucanello, estamos na reta final dessa entrevista e quais os próximos passos deste anteprojeto? Vai ser entregue nesta quinta-feira ao senador Rodrigo Pacheco, né? Ele terá, que é o presidente do Senado, ele terá
a capacidade, né, de aceitar esse texto na íntegra ou parcialmente, modificando alguma coisa. Ele recepcionando esse texto, depois será encaminhado para o CCJ, que é o Conselho de Justiça, que encaminhará aí sim para votação no Senado e depois na Câmara dos Deputados. A ideia é que até o final de 2024 nós já tenhamos sim ou não para um novo Código Civil. Doutora Ana Brocanello, voltando aqui a tratar desse assunto, a senhora acha que precisamos mesmo fazer essa atualização porque temos LGPD, inteligência artificial, herança digital e muito mais? A senhora acredita então que precisamos de fato ter essa atualização? Se houve uma das grandes áreas fora digital, devido à pandemia, que a gente teve muita modificação dentro dessa área, posso dizer que a nossa área de direito de família também foi uma das áreas mais que houve modificação. Conforme o mundo vai vivendo, conforme a sociedade vai evoluindo, vai caminhando, vão aparecendo assuntos. Então, com isso, a necessidade de atualização. Acredito que rever, né, grandes coisas, muitos pontos que também ficaram fora, não é só uma questão de revisão, né? É acrescentar também alguns temas que ficaram fora em 2002, então a necessidade aí de uma modificação. Acredito da necessidade também, Sérgio, para tentar desafogar, né, o nosso judiciário, porque o judiciário anda legislando. O que isso significa? Quando o tema tem aquela brecha, quando não existe um dispositivo de lei, acaba tendo um processo, 2 processos, 1000 processos sobre aquela mesma situação, e acaba que dentro de várias jurisprudências repetitivas, a gente acaba legislando, fazendo a legislação através do judiciário. Então, a necessidade de rever, ela é realmente necessária. Eles acreditaram, tem até aí algumas questões de dizer que ele é muito novo ainda para ser revisto, mas a gente tem que entender que houve um salto justamente por causa da questão digital muito grande no mundo, né, com a globalização do mundo, com questões muito novas que o nosso código atual de 2002 não abrange. Então, daí da necessidade da modificação. Acredito que tudo que vem para melhorar é sempre festejado, benéfico, e talvez criar até mesmo uma situação de segurança jurídica, não pela situação da modificação, mas sim de trazer temas que ainda nem foram colocados em pauta legislativamente falando. Doutora Ana Brocanello, uma última pergunta. Se a senhora fizesse parte dessa comissão de juristas, o que a senhora gostaria de trazer como tema imprescindível para essa nova proposta? Justamente a questão da alienação parental ter ficado de fora. Entendo completamente a questão deles terem sido extremamente cautelosos, que é um tema que precisa de um estudo, que não são 6 meses, que não havia um consenso, mesmo porque foi feito, né, uma audiência pública para se trazerem os temas necessários, e eles foram extremamente conservadores em não mexer neste momento. Talvez venha uma lei complementar mais para frente, nas questões de guarda e alienação parental. Mas eu acredito que é um tema que é dos grandes, que acabam gerando inúmeros processos, grandes polêmicas, e eu acho que era um tema que deveria, pelo menos dentro em breve, mesmo que não seja na reforma do Código Civil, ser tratado de uma maneira melhor, escutando aí todos os lados para se verificar uma solução melhor do que aqui atualmente nós temos. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com a doutora Ana Brocanello, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, falando sobre esse anteprojeto do novo Código Civil. Doutora Ana, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço a todos e um desejo de uma excelente semana.